Olá, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo. O assunto que nós vamos tratar hoje, o assunto da graça. Nós vamos tentar responder essas três perguntas: o que é graça? Ela é o único meio de salvação? Como demonstrar e confirmar a graça e a salvação em nós? Então vamos lá. O que é graça? Tem dois versículos, Salmos 6, versículo 4 e Romanos 3, versículo 24. Dizem assim: Volta-te, Senhor, e livra-me, livra a minha alma, salva-me por tua graça. E Romanos diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A graça é algo que a gente recebe sem merecer. É um favor de Deus que nós recebemos. Deus nos salva porque Ele quer, não que a gente faça alguma coisa. Então, graça é o favor que Deus nos dá. Graça é a boa vontade de Deus para conosco. Isso é graça. Então, vamos lá. Continuando. E a graça é o único meio de salvação? Sim, olha só Efésios 2, 8 e 9, o que diz? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça, por meio da fé. A fé, eu vou falar, o próximo estudo eu vou falar mais sobre fé. Mas a fé é a sua entrega, a sua crença, a sua decisão ao lado de Cristo. Isso é fé. A sua salvação é pela graça de Cristo, mediante a sua fé nele. Então, a graça, ela é o único meio de salvação. É a graça de Deus. Não tem o que nós façamos para que possamos ser salvos. Não tem o que a gente faça aqui que nos leve para o céu. O ser humano nunca vai conseguir construir um foguete para chegar lá no céu. Então, não tem o que a gente faça. Não é as boas obras que nós fazemos que vai nos capacitar ao céu. É só a vontade de Deus, a graça de Deus. Então, a nossa salvação, ela é só mediante a graça, a salvação é pela graça mediante a fé. E como nós podemos, então, demonstrar e confirmar a graça e a salvação em nós? O que eu tenho que fazer, então? Qual que é a nossa parte? A nossa parte é a resposta à graça de Deus. Deus quer salvar a todos. Como eu respondo à graça de Deus? São 6 passos que eu quero trazer para você. Vamos lá. Primeiro passo, Atos 16, 31. E eles disseram, perdão, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Primeiro passo é crer. Crer, acreditar, aceitar a Jesus como Salvador, crer em Jesus como Salvador. Esse é o primeiro passo. E é interessante que a nossa decisão influencia outras pessoas, por isso que diz ali, será salvo tu e tua casa. Então, o primeiro passo é crer em Jesus. Segundo passo, só antes, um versículo que eu quero que ajuda a gente a confirmar. Atos 4, versículo 12 diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a salvação é pela graça de Cristo, a crer em Cristo. Não há nenhum outro ser que tenha a graça e capacidade de nos salvar. A salvação é por Cristo, pela graça de Cristo. A nossa aceitação, a nossa resposta é crer em Cristo. Tá certo? Vamos lá. Segundo passo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, versículo 19. Então, o primeiro passo é crer, o segundo passo é arrepender e converter. O próximo estudo eu vou falar mais sobre fé, arrependimento e conversão. Mas arrependimento é quando você está indo numa direção, não é por ali. É por outro caminho. É você muda de caminho. Você viu que está fazendo errado, se arrependeu. Pô, não quero ir mais por aqui. E a conversão é quando você muda de caminho. Você estava indo para um lado e você se volta para o lado de Deus. Isso é arrependimento, quando você para, e conversão, quando você muda de direção. Então, a gente precisa se arrepender e
converter, para que seja apagados os nossos pecados. A gente vai, no próximo estudo, estudar mais sobre arrependimento e confissão, fé, arrependimento e confissão, os textos que a gente vai, o tema que a gente vai tratar no próximo estudo. A gente vai estudar mais a fundo sobre isso. Mas então o primeiro passo é crer, o segundo passo é arrepender e converter. O terceiro passo é, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. O terceiro passo, então, é confessar os nossos pecados. É chegar diante de Deus e falar, eu estava indo por ali, me arrependi, mudei de direção, eu não quero mais por lá, me perdoa porque eu fui por ali. A gente vai tratar disso no próximo, mas uma coisa que é interessante, a nossa confissão ela tem que ser específica. Deus não ouve oração de atacado. Deus ouve oração de varejo, específico, por aquilo ali em específico. Não é perdoe todos os meus pecados, não, perdoe esse meu pecado, esse meu pecado, esse meu pecado. Tem que ser específico. Então tá, a gente precisa então confessar os nossos pecados, é o terceiro passo. Quarto passo. Eis que se aproximando dele um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aqui não está falando que a gente tem que guardar os mandamentos para ser salvo. É a nossa resposta. Era o que Jesus tinha falado para o jovem rico. Ele perguntou, o que eu tenho que fazer? Demonstrar que você aceitou a salvação. Como a gente demonstra que aceitou? Vivendo a vontade de Deus, ou seja, em obediência. A gente não obedece para pressionar Deus, colocar Deus contra a parede e falar, obedeci, agora você tem que me salvar. Não é assim que funciona. Deus te deu a salvação. E como você demonstra a sua aceitação? Sendo obediente. Porque quando a gente crê em Jesus, aceita Jesus, a gente aceita que ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Então, vamos viver de acordo com as orientações dele. É a nossa resposta. Por isso, nós obedecemos. Não para conseguir a salvação, mas porque Deus já nos deu a salvação. E a nossa resposta, a nossa demonstração, a nossa confirmação é obediência à vontade de Deus. Então, a nossa resposta é a obediência. É o quarto passo. Quinto passo. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o quinto passo é demonstrar publicamente a sua aceitação através do batismo. Gente, nós vamos ter um estudo, sem ser o próximo no outro, vamos estudar sobre o batismo. E lá eu vou dar mais detalhes. Mas precisamos demonstrar publicamente a nossa aceitação de Cristo através do batismo. O batismo é uma demonstração pública de que Jesus é o nosso Senhor. Por isso que nós confirmamos, nós demonstramos e confirmamos. É algo público. A nossa transformação não tem que ser só só da boca para fora, mas temos que demonstrar o que tem dentro de nós para os outros lá fora. Né? Não tem essa, Deus conhece meu coração, vou ver na vida do jeito que eu quero, mas Deus conhece meu coração. Não existe isso. Né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, como que a gente consegue colocar para fora? É demonstrando publicamente. Então, vamos lá. E o sexto passo, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o sexto passo é você permanecer. Porque também não existe uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, permaneça firme. Tomou decisão, foi batizado, se entregou a Cristo, permaneça firme no caminho. Fique firme ao lado de Deus. Porque ou na volta dele, ou na nossa morte, se estivermos com Cristo, teremos a salvação. Tá certo? Então, o último passo é permanecer firme, ser um homem consagrado. Porque a palavra consagrado diz você permanecer firme ao lado de Deus. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Se ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu vou respondendo dentro do possível. E eu convido você a tomar, então, uma decisão. Aceite a graça de Jesus. Jesus, ele procura meios para te salvar. O juízo, o julgamento é um meio para a sua salvação. Mas depende da sua aceitação. A graça de Cristo alcança a todos. Só que depende da nossa parte de aceitar. Convido você a aceitar
tome essa decisão ao lado de Cristo e aceite a graça dele, para que ele também possa transformar a sua vida e para que todos vejam a transformação que há em você e glorifiquem a Deus, porque Jesus só nos transforma para melhor, tá ok? Que Deus te abençoe e que a graça de Deus esteja sobre você. Até o próximo vídeo.